Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Setembro marca o mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. O número de transplantes no Brasil tem crescido. Mesmo assim, a fila de espera por um novo órgão ainda é bastante significativa. Nesta edição do programa, nós falaremos sobre os principais desafios e também avanços com relação a este tema. Comigo aqui no estúdio estão o Dr. Paulo Roberto Carvalho, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E também a Lúcia Elbern, presidente da Via Vida, organização que há quase 20 anos presta apoio a pacientes e familiares de transplantados. Muito obrigada pela presença de vocês dois, é um prazer recebê-los na TV Câmara para falar sobre doação de órgãos. Eu começo com o senhor, Dr. Carvalho, lhe perguntando a importância do Setembro Verde, ações justamente de fomento à doação de órgãos. Qual que é a importância? Veja bem que essa questão da doação de órgãos ela é válida continuamente, né, o tempo todo, como eu digo. As campanhas deveriam estar se repetindo a todo momento, mas sempre existe um momento em que se elegeu como aquele em que a gente vai dar maior ênfase a essa questão da doação. Então, setembro foi o mês escolhido, dia 27 de setembro é o dia do doador, né? Então, é um mês em que a gente organiza mais eventos, enfatiza mais esse aspecto da doação, né? Mas é válido que se lembre sempre da doação de órgãos como uma ação que vai favorecer pessoas que estão aguardando na fila de espera, né? Em qualquer momento, né? Porque o transplante acontece a qualquer momento. Então, se a pessoa está na lista de espera, ela fica aguardando ser chamada a qualquer momento. Setembro é apenas uma coisa simbólica, né? Lúcia, com relação ao trabalho da Via Vida, passados aí quase 20 anos, vocês tiveram a oficialização da organização no ano de 2000, mas desde 98, 99 já vinham se unindo aí para a Via Vida virar o que é hoje, né? O que é essa organização tão importante. O que avançou de lá para cá? Se tem falado mais sobre a doação de órgãos? Sim, eu acho que avançou, por exemplo, assim, no primeiro ano de trabalho dos voluntários da Via Vida, teve um aumento de 30% do número de doadores. Isso lá de 99 para 2000, né? Então, foi um avanço importante, tanto que os médicos nos incentivaram a continuar o trabalho e a gente está aí há mais de 20 anos. Então, realmente, nesse tempo todo, penso que houve uma melhor estruturação do processo, da central de transplantes, a lei dos transplantes que começou em 1997 fez uma normatização de alguns pontos assim polêmicos, né, doutor? Que eu diria, tipo assim, aquele que muitas pessoas ainda hoje falam, né? A carteira de identidade vale o doador ou não doador? Não vale mais aquilo desde 2001, né? É a família que decide. Então, tem alguns avanços assim em termos de processo mesmo. Eu acho que a medicina avança bastante. O transplante é um tratamento que deu muito certo, está dando certo, salva muitas vidas, né? Melhora a qualidade de tantas outras, né? Porque um doador salva até 8, 9, 7 vidas e tecidos beneficiam mais de 20 pessoas, né, doutor? De um doador só, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito importante para a sociedade se doar e se beneficiar. Certo. Doutor Carvalho, com relação justamente às legislações, a Lúcia já colocou que em 97 tivemos um marco importante. Como está o Brasil hoje em termos de legislações comparado a outros países aí do mundo? O Brasil acho que tem uma das legislações mais avançadas em termos de transplantes no mundo, né? Tanto é que o Brasil é o maior sistema público de transplantes do mundo. E depois dos Estados Unidos, nós somos o segundo em números, né? Então é um volume muito grande, e isso é amparado pela lei.
é coberto pelo Sistema Único de Saúde, tá? Todo transplante ele é subsidiado e é financiado pelo Sistema Único de Saúde. Né? E existe toda uma legislação que normatiza isso, porque é muito importante que isso seja devidamente normatizado, né? Através do credenciamento de equipes transplantadoras, de hospitais que fazem transplantes. Então, se os transplantes não acontecem em qualquer hospital, né? Não é feito por qualquer profissional médico, né? Ele tem que ser um profissional credenciado, né? Junto à Central Nacional de Transplante. Então, a legislação trouxe toda essa bagagem de normatizações que fazem do Sistema Nacional de Transplantes um sistema muito bem organizado. Né? Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de cerca de 96% dos transplantes realizados no Brasil são justamente financiados pelo Sistema Único de Saúde, o que, como o senhor colocou, coloca o Brasil em segundo lugar aí nos números gerais de transplantes. E primeiro como sistema gratuito, entre aspas, né? Gratuito para o usuário, no caso. Né? Ou seja, ainda que o SUS, algumas pessoas tenham certas críticas com relação ao SUS, no que se refere a transplantes é referência. Exatamente. Certo. Falando um pouquinho sobre o sistema, o Cadastro Nacional de Transplantes. Lúcia, tu pode explicar para a gente como que ele funciona? A Via Vida recebe, na verdade, pacientes de vários estados justamente por o cadastro a fila de espera ser no âmbito nacional, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nacional entre aspas, né? Porque na verdade é uma lista estadual. Então, que tem que seguir todas as leis, não diria leis, mas assim, todas as orientações de compatibilidade de cada órgão, né? Então, e também tem as distâncias, vamos dizer assim, se no Rio Grande do Sul, né, tem um doador de coração que não encontra na lista do Rio Grande do Sul compatibilidade, pelo tempo entre retirada e implante, podemos oferecer para Santa Catarina e Paraná no máximo. Se é um rim que dura mais, né, fora do corpo do doador e até ser implantado, pode ser oferecido até para Minas Gerais, como nós aqui já recebemos rim de Minas Gerais, né? Então, na verdade, são listas, dentro de cada órgão tem, né, sua lista, são estaduais, e, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos, até o primeiro semestre, né, fim de junho, 1.519 pessoas na lista, sendo 1.270 algum quebradinho assim, órgãos e 200 e pouco tecidos, né? Então, e do Brasil todo é mais de 30 mil pessoas em lista, né? Então, realmente é uma preocupação o atendimento a essas pessoas, né? Porque dependendo do tipo de órgão, né, as pessoas ficam muito tempo na lista, até falecem. Né? Porque o único que tem um substituto, na verdade, é o rim, que é a hemodiálise, né? Os demais não têm, e são órgãos vitais, né, doutor? Exatamente. Então, o tecido ainda a pessoa vai levando, né, de alguma forma, com má qualidade de vida, mas um coração, um pulmão, né, um fígado, muitas vezes as pessoas morrem na lista por não ter recebido uma doação compatível, né, no processo. Dr. Carvalho, em 2017 a gente teve uma resolução com relação à morte encefálica. O que isso trouxe de novo e quais são os pré-requisitos, então, para doador e receptor de órgãos? Então, assim, já desde 1997, a resolução que normatizava a morte encefálica, ela foi referida pela Lei dos Transplantes, né? Então, coube ao Conselho Federal de Medicina definir e estabelecer os critérios para o diagnóstico. Nesses 20 anos que ocorreram, que foi obedecida essa lei, houve algumas questões que puderam ser aperfeiçoadas, né? Então, quando ocorreu agora em 2017 uma nova resolução, houve alguns aspectos que foram aperfeiçoados. Vou te citar alguns.
Por exemplo, a resolução anterior exigia que um dos médicos que atestasse a morte encefálica do paciente fosse um neurologista ou um neurocirurgião. Claro que o legislador, quando fez a lei, pensou, quem mais entende de cérebro é o neurologista, neurocirurgião, né? Só que isso dificultava esse diagnóstico em várias cidades, vamos chamar assim de médio para pequeno porte, que não tinham esses especialistas. Então se deixava de fazer esse diagnóstico lá na ponta, vamos chamar assim, em algumas cidades, né? E se deixava de ter doação nesses lugares, tá? Então o Conselho estabeleceu, a partir dessa nova resolução, que qualquer médico capacitado, né, possa fazer essa certificação da morte encefálica. E é um sistema muito rigoroso, é dito inclusive que a resolução do Conselho Federal de Medicina para o diagnóstico de morte encefálica é uma das mais rigorosas do mundo. Por quê? Porque ela exige que se faça 2 exames clínicos por médicos diferentes, né? E se faça também um exame complementar que vai atestar que aquela pessoa não tem mais circulação dentro do cérebro, circulação sanguínea dentro do cérebro. E, portanto, o tecido cerebral está morto. Tá? Então, é uma lei é uma resolução bastante rigorosa e dá muita segurança, né? Isso eu até quero passar para o telespectador, que eventualmente possa pensar que é alguma coisa assim que pode falhar eventualmente, mas realmente esse tipo de diagnóstico, da forma como é exigido, ele é infalível, né? Porque às vezes a gente vê em algum filme, em alguma reportagem, alguma situação que alguém voltou da morte cerebral. Não existe isso, né? Uma vez estabelecido que não se tem circulação sanguínea no cérebro, aquele cérebro está morto, tá? A pessoa permanece com o corpo vivo através dos aparelhos, né? Porque ela vai estar numa UTI, numa emergência, num local onde existe tecnologia para mantê-la com o corpo vivo, né? Mas ele está legalmente morto por causa da morte cerebral. Tá? Lúcia, com relação a essas informações falsas, digamos assim, tu comentaste da carteira de identidade, que era utilizada anteriormente, também com relação a essas dúvidas sobre a morte encefálica, muito bem já esclarecidas pelo Dr. Carvalho. Isso atrapalha? Qual que seria a importância da mídia tratar desse tema e justamente prestar esse serviço ao cidadão de tirar essas dúvidas? É muito importante, porque eu vejo assim que é uma das principais fantasias que as pessoas nos trazem nos nossos diversos eventos, assim, como dúvida, né? O que é mesmo essa morte, né? A pessoa pode estar viva e vão retirar os órgãos, como é que é, né? Porque eu respondo de uma forma assim bem coloquial, né, doutora? Eu digo assim, sangue no cérebro é vida, não tem sangue no cérebro é morte. E os aparelhos, né, que fazem a comprovação disso, não fica muito certo, não há dúvida, né? 3 diagnósticos confirmativos. E outra questão que as pessoas trazem também, assim, é sobre o tempo da espera no processo, que é uma coisa que incomoda as famílias, né? Também, assim, algumas dúvidas quanto a se o corpo vai ficar mantido todo, né, adequadamente. Então, realmente, quer dizer, o corpo fica inteiro, vamos dizer assim, tratado com todo cuidado pela remoção dos órgãos, né? E então essas coisas assim que a população tem muitas dúvidas, eu acho que cabe, né, a todos nós esclarecermos. É importante destacar que a equipe médica tem todo esse preparo e esse cuidado, né, doutor, para preservar assim a melhor imagem possível daquele corpo. Porque primeiro tem que ter um respeito, né, pelo corpo, pela pessoa, enfim, uma pessoa ali, pelos familiares, né?
E depois é que o próprio sistema de transplantes ele tem que manter a sua credibilidade, né? No momento em que isso não é tratado de forma adequada, se perde a credibilidade. Então isso que a Léa comentou é importante. As famílias, a população em geral, tem que acreditar naquilo, né? Que aquilo é uma coisa séria, feita de forma séria, né? Para que se tenha credibilidade, que pessoas possam se beneficiar disso. Porque enquanto houver essas fantasias circulando, a gente só perde com isso, né? Quem precisa de órgãos fica aguardando na fila e pode morrer na fila, né? E a partir dessa constatação, então, da morte encefálica por meio de três laudos, qual é o termo? É um formulário é termo de declaração de morte encefálica, tem que ser assinado por 3 médicos, pelo menos, que seria o primeiro exame clínico, o segundo exame clínico e quem faz o exame complementar de verificação da circulação sanguínea. Certo. Né? A partir disso, então, entra o trabalho da equipe em tentar conversar com a família sobre a autorização para a doação de órgãos. Tá? Só a partir desse momento que está estabelecido que essa pessoa está com morte encefálica. Tá? Então, a partir desse momento, entra o grupo da comissão intra-hospitalar para conversar com a família sobre a questão de doação de órgãos. É um momento difícil, de fato, né? Alguém está perdendo ali um ente querido, né? E naquele momento pedir isso é uma ousadia, vamos chamar assim, né? Mas ao mesmo tempo é a oportunidade que se tem para viabilizar que outras pessoas possam continuar vivendo. Né? E pela legislação, somente os familiares estão aptos a autorizar a doação. Aquilo que a Léa comentou é verdade. Houve lá no passado a questão de ter na carteira, não ter na carteira, etc. e tal, mas isso tudo caiu por terra. Então, por isso que as campanhas orientam que se converse na família. Né? Olha, quando eu morrer, pode doar. Certo. Né? Eu sou doador. Né? É que as pessoas muitas vezes não gostam de falar em morte. Numa conversa familiar, ninguém gosta de falar em morte, né? Mas, eventualmente, quando houver uma oportunidade de falar em morte, pode-se dizer, olha, eu sou doador. Certo. Né? Lúcia, essa recusa das famílias ainda é o principal desafio com relação à doação? Como é que tu observas isso? Sim, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é 43% a média da negativa familiar. Aqui no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre do ano, foi 40% a negativa familiar. E quase metade das pessoas, né? Então, isso nos faz pensar qual é a lacuna, qual é a falha que está acontecendo, né? Que as famílias não querem doar. Então, porque eu vejo que a doação é algo assim que dá um sentido à morte daquela pessoa, muitas vezes, dependendo até, dá um sentido para a vida daquela pessoa, porque ela vai se transformar num herói. Quem salva vidas é herói. Sempre foi assim na história da humanidade, né? Então, um doador é um herói. Imagina salvar 8, né? Se cada doador... Exatamente, né? E beneficiar mais 20, mais de 20 pessoas. Então, realmente, eu acho que essa questão as famílias têm que pesar. Demora até eu receber o corpo? Sim, pode demorar mais ou menos tempo. Mas o que compensa essa demora? É o salvamento de muitas vidas. Né? É dar um sentido àquela morte, porque as pessoas, porque em geral assim, é morte abrupta, né? É acidente de carro, acidente de moto, é um tiro na cabeça. Então, a pergunta é sempre assim, mas por quê? Por que aconteceu isso? E é uma pergunta sem resposta, né? Então, a resposta vem pelo sentido que a doação pode dar. Salvou muitas vidas. Serve como consolo para essa família que ficou sem esse ente querido, né? É verdade. Dr. Carvalho, existe algum órgão com mais chances de ser bem recebido
pelo receptor, pela pessoa que está recebendo aquele novo órgão? Como que isso funciona, assim? Se a gente pudesse elencar órgãos com maior grau de aceitação. Ou mesmo de necessidade. Vamos colocar necessidade por frequência, né? O rim é o que é mais necessário. A lista de espera do rim é maior. Tá? E também é o órgão que mais tolera ficar fora do corpo do doador. Então, como falou a Léa, a Lúcia, desculpa, pode-se levar até 36, 48 horas, né, com aquele rim preservado dentro de líquidos adequados, enfim, né, até colocar no receptor. Mas tem órgãos que são muito sensíveis, como o coração, por exemplo, que é 4, 6 horas no máximo. Né? Então, por isso que aquilo que ela comentou, que apesar das centrais de transplante terem as suas listas específicas, muitas vezes elas fazem um intercâmbio de estado próximo, por exemplo, Santa Catarina aqui, né? Muitas vezes já fomos buscar coração em Santa Catarina. Por lá não ter um receptor compatível, né, é oferecido para o Rio Grande do Sul. E como esse tempo aí é muito curto, um trajeto que é feito por via aérea resolve isso, obviamente. Né? 4, 6 horas é possível. Né? Então eu vou te dizer assim que órgãos mais sensíveis são coração e pulmões. Tá? Órgãos que vão tolerando um tempo maior e a vamos dizer assim, a aceitação, a não rejeição não acontece tanto, é rim, é fígado. Né? O fato de, por exemplo, alguns órgãos como os rins serem possível haver um tratamento para aquele paciente antes do transplante, que dá uma vida um pouco mais esticada, digamos assim, tem relação com o fato de mais pacientes necessitarem de rins, digamos que eles vivem mais tempo e aí ficam mais tempo na lista? Pode ter, porque eles têm a máquina essa, que é a diálise, né, que substitui o rim. E essa diálise, embora traga uma qualidade de vida muito ruim para as pessoas, né, que a gente diz que muitas vezes o transplante salva a vida ou melhora a qualidade de vida, porque uma pessoa ficar vinculada a uma máquina 3, 4 vezes por semana, tendo que estar lá fazendo a sua sessão de diálise, é uma vida meio complicada, né? Então talvez isso leve a que se tenha mais gente nas listas esperando por rim, tá? Já coração, pulmão e fígado não tem máquina que substitua. Então, na medida em que se tem a necessidade, esse transplante tem que ocorrer no menor tempo possível, né? Às vezes é uma semana, às vezes é alguns dias, né? Certo. E isso acontece, que se não conseguir o doador, aquele indivíduo morre. Tá certo. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises sobre o Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Fique com a gente. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender.
de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Participam do programa hoje conosco o Dr. Paulo Carvalho, coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital de Clínicas, e a Lúcia Elben, presidente da Via Vida, organização aí que desde 99, 98, e aí vai, né? Quase 20 anos, Lúcia. Presta esse apoio, então, aos pacientes e também familiares de transplantados. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a realidade do nosso estado. O Rio Grande do Sul já teve números melhores com relação à doação, né, a doadores que manifestam esse desejo, né, Lúcia? Fala um pouquinho pra gente sobre o quanto que o estado acabou decaindo aí no ranking e outros ocuparam essa liderança. Em 99, quando a gente começou o trabalho, o Rio Grande do Sul estava em primeiro lugar no Brasil em número de doadores, né? E permaneceu nesse lugar até 2006. Sim. Aí depois, 2007, Santa Catarina ficou em primeiro lugar. E desde então, Santa Catarina, de uns 3 anos para cá mais ou menos, Paraná também está ali com Santa Catarina, os dois disputando o primeiro lugar, e o Rio Grande do Sul está em 5º, 6º lugar. É lamentável isso, né? Porque nós temos equipes médicas altamente especializadas em transplante. Eu digo, é um privilégio, a gente tem em Porto Alegre, né? São Paulo e Porto Alegre, as grandes equipes, né? Na área do pulmão, basicamente, Porto Alegre se manteve assim muitos anos na linha de frente. Então, é lamentável isso. E a gente fica se perguntando, mas por que, né? Santa Catarina e Paraná tiveram os coordenadores da Central de Transplante, agora a questão de umas 2, 3 semanas aqui em Porto Alegre, palestrando. Se pôde ver, assim, claramente as diferenças, né, doutor? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul pode melhorar bastante, né? Paraná, Santa Catarina estão índices parecidos com a Espanha, que é benchmark no mundo, né? Com mais de 40 doadores por milhão da população. E o Rio Grande do Sul está com 17, já teve com 25 doadores por milhão da população, agora está com 17. Então, realmente, né, a gente se pergunta, mas o que está acontecendo? Tem algumas questões... Doutor, alguma razão para isso? Eu não teria assim, coisas muito objetivas, mas eu acho que algumas coisas que a Lúcia comentou fazem sentido. Primeiro, uma melhor organização, envolvimento da central de transplantes. Eu acho que isso aí foi fundamental. Né? Essa virada que Santa Catarina e Paraná deram foi em função de uma mudança na coordenação da central de transplantes. E isso faz com que as equipes que buscam, que captam e que divulgam também os transplantes, né, consigam sensibilizar mais a população, né, porque a população vai dizer sim a um sistema que funciona, né, que aparece, que funciona. Né? Sim, e mais do que sensibilizar a população no momento ali de constatada a morte, é importante também incentivar as pessoas que falem sobre isso em vida, na sua opinião. É fundamental justamente essa manifestação do desejo. Por isso que, habitualmente, as campanhas enfatizam muito essa questão do fale em casa, fale com a sua família, diga que você é um doador, porque a morte vai acontecer em algum momento, a gente nunca sabe, né? Mas quando ela acontecer, pelo menos a família vai saber, olha, ele queria doar ou ela queria doar, portanto nós vamos respeitar esse desejo, né, dessa pessoa. Né? Porque, pensa bem, né, depois que a gente morre, tudo vai para baixo da terra. Né? Por que não dar chance para outras pessoas que estão aguardando esses órgãos? Né? Então é importante que se diga isso e que se enfatize nesse aspecto da doação, né, enquanto a gente está vivo, comentar. Né? As pessoas ainda têm algum tipo de desconfiança com relação à eficácia dessa doação ou mesmo a forma como esse sistema funciona? Olha, eu acho que talvez aqui no Sul não.
né? A gente percebe que tem outros estados do país onde a doação é muito baixa, é quase que insignificante. E aí a gente se pergunta, será que morre menos gente lá? Certamente que não, né? É porque lá possivelmente essa sensibilização, o conhecimento do sistema não é adequado. Portanto, há uma falha, né, na doação. Mas no nosso meio aqui no Sul, onde a gente tem equipes transplantadoras muito eficientes, né, isso aí é trazido a todo momento, até na mídia, né? Quantos transplantes se fez? Às vezes tem uma condição pitoresca de um órgão que foi buscado no Paraná, em algum outro estado, até no Ceará nós já tivemos doação de rim obtido do Ceará, olha só, né? Quase que atravessa o Brasil. Atravessa o Brasil para buscar um órgão, né? Então vejam vocês a importância de divulgar isso, né? Acho que a mídia também é responsável por isso, né? De estar divulgando essas coisas que às vezes são pitorescas, mas que de alguma forma vão trazer um entusiasmo nas pessoas em conhecer aquilo, saber que aquilo é bom, que aquilo beneficia pessoas, né? Sim, com certeza. Falando um pouquinho mais, Lúcia, sobre a Via Vida, tua relação com esse tema não é à toa, né? Não foi à toa que lá em 98 iniciou essa tua caminhada. O teu filho precisava de um órgão. Fala um pouquinho pra gente sobre essa Um história. dos meus filhos, né, teve uma insuficiência renal aguda, não tinha ninguém compatível na família e entrou na lista. E daí eu não conhecia bem o tema, eu já era doadora até. Mas não conhecia bem o tema e fui na central, fui nos hospitais, ver como é que era todo o processo, né? Por força da minha profissão, eu tenho que fazer um diagnóstico. Sou psicóloga. Então, assim, realmente eu fiquei bastante desesperada, pensando que meu filho ia passar a adolescência dele numa lista de espera, que as pessoas ficavam 4, 5 anos na lista, né? Então, bom, tem que fazer alguma coisa para mudar essa cultura no Rio Grande do Sul e começamos a trabalhar, outros familiares se juntaram, né, convênio com parceiros voluntários. Então, hoje nós somos 75 voluntários na Via Vida. Claro, é um número assim que sai pessoas, entram pessoas, mas tem voluntários que estão há 15 anos lá, mais de 15 até, a mais antiga está há 19 anos. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, né? Na área educacional nós fazemos, na área assistencial e na área de sustentabilidade, né? Então, por exemplo, assim, na área educacional, vocês da mídia têm um trabalho bastante importante que eu vejo, né? De estar entrando nos lares. Então, por exemplo, alguém que assiste esse programa, estão em família ali conversando, bom, cada um diga qual é a sua posição. Né? É uma forma da família ficar informada e poder tomar a sua decisão, se for o caso, porque, na verdade, a nossa possibilidade de precisar de um órgão é umas 5, 6 vezes maior do que ser um doador, né? Então, a gente não sabe qual lugar o destino vai nos reservar. É verdade. Né? Trabalhos como esse, como desenvolvido pela Via Vida e outras entidades, podem, na sua opinião, mudar o cenário do Rio Grande do Sul e a gente voltar a liderar como já fomos alguma vez? Com certeza. Eu acho que é muito importante esse tipo de envolvimento dessas organizações, né, porque são organizações, como ela disse, de voluntários, pessoas que não estão buscando nenhum ganho especial, né, e, portanto, estão aí se doando também, né, no seu tempo, na sua... Seu saber. Para poder beneficiar pessoas, né? O que tu estás ganhando com isso, Lúcia? Satisfação. Satisfação, prazer de ver que pessoas são salvas. Exatamente. De ver, assim, por exemplo, lá na pousada Solidariedade, né? 60% são menores de idade. Então, a gente vê aquelas criancinhas que receberam um transplante crescerem, estarem saudáveis, voltar a frequentar a escola. Isso dá uma grande satisfação. Uma satisfação especial. Aproveitando que tu citou esse assunto, a Via Vida, além aí das campanhas de incentivo à doação de órgãos, tem um trabalho
bem importante com a pousada, né, Lúcia, que recebe pessoas aí de forma, né, gratuita, acaba acolhendo pacientes e também familiares. Como as pessoas podem entrar em contato com vocês, conhecer um pouquinho melhor do trabalho? Pode entrar em contato no site, pode entrar em contato no telefone 3333-4519 e doações se recebe de todas as formas, né? Sempre se dá um destino adequado dentro da entidade. E voluntariado, né? Nós estamos sempre precisando de mais voluntários, porque são muitas atividades que realizamos. Então, inclusive agora a gente está realizando uma atividade assim numa outra área que a gente detectou algumas falhas também em termos de maior qualificação. Então nós estamos trazendo 2 profissionais da Espanha para fazer um curso para CIDOTs, para os profissionais das CIDOTs do Rio Grande do Sul e das OPs, sobre como é o sistema lá na Espanha, né? Dia 12 de outubro agora, com várias parcerias, a gente está conseguindo realizar isso. Então, sempre que se detecta uma lacuna assim, no processo, nós tentamos fazer alguma questão para poder ajudar o processo a melhorar, né? Que bacana. Deve ser um encontro muito de muitas trocas, né, doutor? Sim, é muito importante. Porque esse pessoal tem uma formação muito boa também na questão de como se colocar frente à família para obter a autorização, né? Esse pessoal que participa das comissões de interhospitalares recebe uma formação, uma capacitação específica justamente para intervir naquele momento de grande dor daquela família, né? De não atropelar, não ferir, mas ao mesmo tempo não obter o consentimento para a doação. Então são pessoas que são bem qualificadas, né? Que são preparadas para isso. Certo. Bom, nós já falamos sobre o trabalho da sociedade civil organizada por meio da Via Vida, da comissão do Hospital de Clínicas. Nós estamos num espaço legislativo. Nós temos aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar de incentivo à doação de órgãos. Eu pergunto para vocês de que forma os poderes aí, tanto legislativo quanto executivo, podem auxiliar nesse processo. Olha, eu acho que uma das coisas seria auxiliar nessa própria divulgação de eventos, né? Divulgação, patrocínio, auxílio, né? Desses eventos que se faz tentando melhorar a captação de órgãos, né? Melhorar a divulgação para a sociedade, né? Então são formas que eu acho que o poder público, as instituições públicas de alguma forma vão estar auxiliando, né? Tá? E para ti, Lúcia? Eu acho que assim, por exemplo, tendo sido criada, né, a Frente Parlamentar pela Doação, tanto na Câmara de Vereadores como na de Deputados, na Assembleia, eu acho que isso é muito importante, porque mexe com um lado da sociedade que tem que ser atingido muitas vezes, porque são vários segmentos, né? Então, vamos dizer assim, o segmento político, né, pode ser todo mexido por essas frentes parlamentares e também trazer, né, outros segmentos da sociedade para ouvir palestras, para, por exemplo, agora com Setembro Verde. Eu sei que tanto a Câmara como a Assembleia fez algumas parcerias para iluminarem, né, os prédios de verde no Setembro Verde. A Via Vida também, com o Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, foi uma parceria da Via Vida. Está todo verde de noite. Então, é um alerta, Setembro Verde, mas esse Setembro Verde tem que durar o ano inteiro, né? Essa primavera do Setembro Verde tem que brotar flores de vida o ano todo, né? A tua participação e da Via Vida de uma forma geral aqui na Câmara é frequente por meio de reuniões da Comissão de Saúde ou mesmo da Frente Parlamentar, com relação à importância da sociedade realmente fazer uso do espaço aqui da Câmara para lutar por alguma causa, aquelas causas que acreditam, né? É importante isso? Sim, é importante a gente estabelecer parcerias, né, com os 2 legislativos que tem aqui em Porto Alegre, para que alguma coisa seja mudada, alguma coisa aconteça, né? Sempre que a gente detecta uma necessidade, vai lá em busca, né? Ou aqui na Câmara ou na Assembleia. Então,
eu acho que se os poderes se derem a mão, é muito importante para isso, porque só o executivo, onde está a Secretaria da Saúde, Central de Transplantes, não é suficiente, não é suficiente, né? O judiciário talvez anda pouco aí, mas como parceiro ele é muito importante e tem que ser atuante também. Essa integração entre as diferentes pessoas que fazem esse trabalho é capaz talvez de gerar melhores resultados aí no futuro, né? Certeza. Quais são as suas expectativas para isso, Dr. Carvalho? Bom, eu penso que o ser humano é um ser do bem, né? E, portanto, toda vez que se trabalhar nesse sentido de buscar melhorar a doação, de fazer mais transplantes, de poder disponibilizar medicamentos, muitas vezes, medicamentos os transplantados, é outro problema. Que é um outro problema muito sério, né? Eu acho que a gente vai estar só trazendo benefício para a sociedade, né? Fazendo com que mais gente participe, mais gente sobreviva, né? E a gente com isso só vai ganhar, né? Sim. Sobre os medicamentos, acaba que a gente precisa frisar que passado aí o momento do transplante, o transplante realizado, é necessário esse acompanhamento. Exatamente. E a disponibilização de medicamentos e tudo que aquele paciente necessitar para bem receber aquele órgão e ter uma qualidade de vida, né, Lúcia? O medicamento imunossupressor que evita a rejeição, né, do órgão implantado, ele é dado pelo SUS para todos os transplantados, né, mas volta e meia tem falta. Então aí os doentes começam a nos ligar lá para Via Vida. Daí eu vou correndo já em contato com a Secretaria da Saúde. O que está acontecendo, né? Muitas vezes são medicamentos que vêm do federal, é um problema de gestão interna, de não prever, né, a quantidade necessária. Outras vezes o federal que deixa de enviar. Então, tem algumas questões aí que são de gestão do executivo, ou do executivo federal ou do executivo estadual. E se falhar nesse momento, põe-se tudo a perder. Sim. Né? Todo aquele empenho, todo o procedimento, a obtenção de órgãos, o transplante em si, se deixar de usar o imunossupressor, aquele órgão pode ser rejeitado em alguns dias, semanas, né? E aí se põe tudo a perder. Sim, está pondo vidas em jogo, né? Está desconsiderando a doação que veio da sociedade, né? E desconsiderando a vida das pessoas mesmo, né? Que são transplantadas e dependem disso. Para fazer um fechamento do nosso programa, eu abro espaço para vocês passarem um recado para quem está nos assistindo. Nós falamos sobre a importância de manifestar em vida o desejo de ser doador. Eu começo com o senhor, Dr. Carvalho, como coordenador aí da comissão. Que recado que o senhor passaria para o pessoal? Eu passaria o recado de que se a gente aproveita esse momento do Setembro Verde, né, para trazer essa mensagem da doação, então que se aproveite esse momento para conversar em casa, né? Eu sou doador, para que naquele momento que eventualmente alguém morra da família, se possa ter esse desejo cumprido de alguma pessoa que em algum momento manifestou isso. Se a gente não conversar isso em casa, nunca vai se saber. Então eu acho que esses momentos de campanha, de iluminação verde, etc. e tal, é usar esse senso de oportunismo, né? Por que está tudo verde? É doação. Doação, bom, quando eu morrer, então pode doar, tá? É aproveitar aquele momento para manifestar isso junto aos seus familiares, às pessoas das suas relações. Tá? E isso acho que vai trazendo um aumento, né? Um novo aumento das nossas cifras aqui de doadores no Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que o povo gaúcho é parceiro nisso aí. Tá certo. Lúcia? O povo gaúcho, quando é solicitado, ele é solidário, né? Então, eu penso assim que as famílias têm que aproveitar as oportunidades de falar desse assunto e cada um se colocar como doador de órgãos. Não dói ser doador.
Pode ser que a pessoa nunca consiga ser um doador. Pode ser que ela venha precisar e esteja na lista, né? Quem sabe? Mas se colocar como doador é a possibilidade de ser um herói, salvar vidas, né? Cada pedacinho da pessoa renascer no outro, isso serve de consolo para a família que tem um ente querido que parte. Seja um doador, avise sua família. E a Via Vida se prepara aí para uma pedalada no domingo. Passa o recado para a gente sobre esse evento e o que vocês pretendem com isso. Sim, nós estamos sexta-feira com 3 eventos no mercado público, no Iguatemi e na PUC. E no domingo nós reunimos assim o tema da doação de órgãos, né, pelo Dia Nacional, e o tema da saúde, que é um exercício e uma prevenção, né, ajuda à saúde. Então, e é o Dia do Coração também, domingo, dia 29, é o Dia Mundial do Coração. Então, nós temos que estar atentos a esses cuidados com a saúde. E o Pedalando pela Vida já vai ser o 7º que está acontecendo. E sai da Redenção, ali perto do movimento expedicionário. Os ciclistas acompanhados pela EPTC transitam 10 quilômetros, voltam para ali, vai ter um sorteio de uma bicicleta doada pela Icatu e outros brindes também. Então, é um evento assim que vai mexer um pouquinho ali com o BRIC. Que legal. Fica o convite, e lembrar as pessoas da importância de ser doador. Fica o convite para o pessoal de casa, além de incentivar a doação, tá cuidando da saúde também, né, doutor? Pedalar nunca é demais, faz bem para todo mundo. Claro, convidamos todos os ciclistas de Porto Alegre a estar lá. Tá certo. A inscrição, a pessoa se inscreve, recebe uma camiseta, né, pela inscrição, e recebemos doação de leite e café também nessa hora. Que bacana. Tá dado o recado, então. Chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço muitíssimo a presença, disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre todas as produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.